Oi, meus amores, estou de volta para mais um devocional. Lembrando que os outros links dos outros devocionais eu sempre deixo na descrição desse vídeo. Então, esse aqui eu acho que é o 7º. Então, os outros 6 anteriores vão estar aqui. Caso você não tenha visto algum ou caso você queira mandar para alguém algum, então só procurar, eu coloco o título e o link bem certinho, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia e o meu livro. A passagem que a gente vai usar hoje está no livro de Isaías, Velho Testamento. Isaías capítulo 59. E aí eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, e o versículo 12 e o versículo 13, tá bom? Então, Isaías 59, versículo 59. Versículo 1 e 2 e versículo 12 e 13, tá bom? Versículos 1 e 2 diz assim: Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Então, essa parte fala que os nossos pecados realmente nos afastam de Deus e que ele abomina realmente o pecado. E o versículo 12 e 13 diz assim: Nossos pecados estão amontoados diante de Deus e testemunham contra nós. Sim, sabemos que somos pecadores. Sabemos que nos rebelamos e negamos o Senhor. Demos as costas para o nosso Deus. Sabemos que fomos injustos e opressores. Planejamos cada uma de nossas mentiras. Então, esse capítulo está advertindo o povo, que o profeta Isaías estava escrevendo, contra o pecado deles. E uma coisa, fato sobre todos nós, exceto o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele era 100% homem, sim, ele nasceu lá da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, mas ele também era 100% Deus. Então, ele foi a única pessoa corpórea, carne e osso, que pisou nesta terra que não teve pecado, tá? Até mesmo a Maria, que foi escolhida pelo Senhor Deus para ser mãe do menino Jesus, ela tinha pecados. Ela foi escolhida por Deus porque ela era uma pessoa, ela era alguém que se esforçava, que se dedicava a viver uma vida santa, a viver uma vida piedosa, a viver de modo que agradasse a Deus. Mas isso não significa que ela era uma sem pecado. Todas as pessoas, desde Adão e Eva, que foram os primeiros seres humanos que Deus criou, desde lá no Éden, Adão e Eva pecaram, e aí os seus filhos, e depois chegou até nós. Tanto que os filhos dele, né, Caim e Abel, Caim matou Abel. Então, a gente já percebe daí que realmente o pecado já estava no mundo. E, como eu digo, só realmente o próprio Jesus Cristo, quando veio de forma corpórea aqui à Terra, como corpo homem, ele não pecou. Mas, exceto ele, todos pecaram. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter na nossa mente. Todos nós somos pecadores. E o pecado, ele nos afasta de Deus, porque Deus, ele é santo, ele é perfeito e ele não tolera o pecado. Mas Deus nos ama muito, muito, gente, mais do que qualquer outra pessoa. E por causa do amor dele, pelo fato dele não desejar esse distanciamento entre nós, pecadores, e ele, santo, perfeito, foi que ele realmente mandou Jesus Cristo para carregar no nosso lugar os nossos pecados e morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Então, esse texto, ele tá falando, foram os nossos pecados, fomos nós que mentimos, que fomos injustos e nos afastamos de Deus. Então, vamos ver um pouco sobre isso, sobre essa temática de pecado, já lembrando, tendo isso na cabeça, que todos nós somos pecadores. E até que Jesus volte e que aqueles que creram nele sejam levados aos céus e vamos ter novos corpos, a gente ainda vai pecar, tá?
Então, o textozinho aqui do livro se chama assim, O Prêmio, a história. E diz assim: a caminho do armazém, Geni passou em frente a uma charutaria, um canto que vende charuto, cigarro, essas coisas. Seus pais não permitiam que ela entrasse nessa loja, ainda que vendesse outras coisas além de cigarros, bebidas. Diziam que poderia comprar o que precisasse em outro lugar, então Geni não precisa entrar nessa loja. Mas olhando na vitrine, vi uma linda boneca que estava com preço remarcado. Devia estar com uma promoção. Geni contou o dinheiro que tinha. Ela havia economizado para comprar um livro, mas era bem melhor comprar a boneca. Ninguém precisa saber onde eu comprei, disse para si mesma, olhando ao redor para ver se tinha alguma pessoa conhecida. De volta para casa, Geni ficou imaginando como explicar a compra da boneca. Então teve uma ideia. Escondeu o pacote embaixo da escada antes de entrar em casa. Naquela tarde, houve um piquenique da escola. Quando voltou para casa, trouxe o pacote da boneca para dentro e a mostrou para a mãe. Eu ganhei esta boneca como prêmio numa corrida, explicou. Nossa, todos os prêmios foram lindos assim? Perguntou a mãe. Geni murmurou qualquer coisa e correu para o seu quarto para brincar com a boneca. Mas não se sentiu tão feliz quanto pensou que ia se sentir. Um dia, Margareta, nome estranho, né? A prima de Geni veio visitá-la. Onde você ganhou essa boneca? Perguntou. Geni ficou gelada. Margarete tinha vencido no piquenique. Ela estava lá, ela esteve no piquenique e ela tinha vencido a corrida que Geni falou em casa que tinha vencido. Então, ela não sabendo o que dizer, ela não disse nada. Margarete perguntou novamente, mas Geni continuou muda. A mãe, que estava ali perto, respondeu por ela. Ela ganhou no piquenique que ela competiu. A verdade logo apareceu. Depois que Geni foi castigada por sua desobediência e pela mentira, ela fez lembrar de um versículo. A mamãe fez ela lembrar de um versículo em Números 32, 23, que diz que o nosso pecado, ele vai ser descoberto. Eles sempre serão descobertos. E aí? O que a gente pode aprender com essa lição? Primeira coisa, tem um versículo em Provérbios 12, 22. É um versículo que eu tenho decorado e eu tenho estudado, eu tenho ensinado com os meus alunos. E o versículo diz assim: os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Gente, fácil. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor. Não tenho que imaginar, não. Deus detesta a mentira. E em João, outro livro da Bíblia, João, capítulo 8, versículo 44, na segunda parte do capítulo, eu vou ler para vocês verem o quão sério é a mentira. João 8, capítulo 8, versículo 44, diz assim, falando sobre o diabo, Satanás, diz assim: ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Satanás, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, ele é o pai da mentira. Então, se você mente, meu querido, minha querida, criança, adulto, seja lá a sua idade, você está sendo condizente com o pai da mentira. Me perdoe, mas eu não quero ter esse pai pra mim. Então, assim, né? E aí, uma coisa que eu aprendi quando eu era criança é que pai e mãe sempre descobrem. Mas, eu sou adulto. Eu não tenho que ficar dando justificativa, porque tem adultos que me assistem aqui. Eu não preciso ficar dando justificativa. Eu precisei mentir por causa do meu trabalho e N desculpas pra eu precisei mentir. Tá, ninguém vai descobrir, mas Deus vai. Deus vai saber. E o versículo de Provérbios 12, 22 diz o quê? Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor. Então,
Isso nada justifica a mentira. E aí uma mentira, e aí leva a outra mentira, e aí vira uma bola de neve, você se acostuma com aquilo. Isso é péssimo, tá? Então, o que a gente precisa lembrar é que somos pecadores, mas a gente precisa lutar cada dia para buscar uma vida de santidade. E aqueles que já são filhos de Deus, que já entregaram a sua vida a Cristo, então a gente tem, na verdade, um ajudador, a gente tem o Espírito Santo que habita em nós e que ele pode nos ajudar, nos orientar a cada dia a lutar contra o nosso pecado. Porém, todavia, entretanto, caso você ainda não tenha tomado essa sua decisão de entregar a sua vida a Cristo, você vai estar lutando eticamente e moral, você sabe realmente que mentir é pecado e tal, e que é errado, mas você vai estar lutando sozinho. E uma verdade também que eu quero falar pra vocês, Satanás, ele existe, ele é real e ele é muito poderoso. Ele é mais poderoso do que nós, mas ele não é mais poderoso do que Deus. Eu, contra ele, perco fácil. Mas não sou eu que luto contra ele. Deus luta por mim contra ele. Então, Deus, não é nada. Então, assim, se você não entregou a sua vida a Cristo, se você não reconheceu, mais uma vez, eu gosto muito de usar o exemplo da mão, porque são 5 passos, né? Eu sou pecador. Não. Deus me ama. Eu sou pecador. Cristo morreu por mim. Eu creio, sou salva. Deus lhe ama. E porque ele lhe ama, ele mandou Jesus para morrer na cruz por você. Ele lhe ama muito, mas o pecado faz com que você se afaste dele, porque você é pecador. Eu também sou. Mas aí Cristo veio e morreu por mim e por você. Eu criei. Quem crê tem a vida eterna. E eu sou salva. E agora sim eu posso estar próximo a Deus novamente, porque Cristo é a ponte entre eu e Deus. E agora sim eu posso lutar contra a mentira e contra todos os outros pecados, porque Deus, ele está comigo. O Espírito Santo, ele luta comigo. E aí fica possível de vencer. Mas sozinho, querido, querida, é impossível, porque nós somos fracos. E o pecado, ele é atrativo. Ele nos atrai. Satanás, ele é esperto, ele sabe como nos atrair. Então a gente precisa ter cuidado. Então, 2 coisas, 2 caminhos que você pode decidir. Número 1, se você já é filho de Deus, então você ore. Se você tem problema com a mentira, com a honestidade, ore e peça a Deus ajuda. Deus me perdoe, peça perdão a Ele e peça que Ele lhe ajude a cada dia. E caso você ainda não seja filho ou filha de Deus, caso você ainda não tenha entregado a sua vida a Ele, hoje é um dia excelente. Não é tarde demais para você. Você ainda está aqui, você ainda está vivo, viva. Jesus ainda não voltou para buscar os seus filhos. Então, é um dia maravilhoso, tá bom? E caso você queira falar comigo, pensei numa coisa, eu vou deixar ativado os comentários. Então, você pode ter dúvida, pode conversar comigo, tá? Manda esse vídeo para outras pessoas, isso serve como formas de evangelismo. Não sou eu, é realmente Deus que trabalha diversas formas, até mesmo por um vídeo. E teve uma menina, uma garotinha de 10 anos, que durante já essa quarentena, assistindo os meus vídeos e conversando com a prima dela dentro de casa, que é cristã, ela entregou a sua vida a Cristo. E eu fiquei muito feliz quando eu soube, quando ela veio me contar. Então, louvado seja o Senhor. Então, manda esse vídeo para colegas, amigos, familiares. Deus, ele pode até usar um vídeo de uma desconhecida, talvez a pessoa não me conheça, para mostrar, para propagar o evangelho, as boas novas de salvação, tá bom? E outra coisa, caso você tenha um pedido de oração, caso você tenha um agradecimento, é muito bom fazer orações de agradecimento, você pode deixar também escrito nos comentários e eu vou ler e eu vou orar por você, tá bom? E eu vou lhe falar que eu orei por você. É muito bom a gente orar, interceder pelas outras pessoas de formas específicas, sabendo o que elas estão precisando, sabendo pelo que elas são gratas. Tá bom? Então,
manda esse vídeo para outras pessoas, ora ao Senhor, se quiser fala comigo, escreve aqui algum pedido, algum agradecimento que você queira que eu ore contigo e vamos ter essa interação, tá certo? Lembre, mentira não tem justificativa nenhuma para ela. Isso é uma luta real, todos nós, eu pelo menos luto com isso. Já lutei bem mais, foi bem mais difícil, mas o Senhor tem me ajudado. Então, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, pede ajuda. Se isso realmente é um pecado que lhe afasta, que conturba aí o seu relacionamento com Deus. E caso você ainda não seja, meu querido, minha querida, como eu disse, hoje é um dia fascinante, uma oportunidade única que o Senhor está lhe dando de se render aos pés da cruz, realmente. Tá bom? Então, depois eu volto com mais uma história, um devocional, uma lição pra gente. Tá bom? Um cheiro, vou aguardar que vocês mandem aí pras pessoas, tá certo? E Deus nos abençoe. Tchau!